pergunta para você é quem está ganhando, Toledo, a corrida pela liberação de verbas para deputados e senadores. Esse assunto, Kennedy, eu tenho que reconhecer, é chato pra caramba, né? Mas a gente não pode deixar de É abordar, importante, porque é muito importante. É como a é política se importante. move no Brasil, e Isso, especialmente nos últimos anos, depois isso. que a gente viu as emendas parlamentares se tornarem uma parte fundamental do orçamento, que foi apropriada pelo Congresso, tomada do Executivo, e são praticamente eles que executam essas verbas. O governo tem um pequeno controle sobre o timing, né, sobre o tempo em que essas verbas serão liberadas. Mas olha só a diferença, como o governo perdeu poder, Kennedy. Vamos comparar o que aconteceu em 2023, primeiro ano do governo Lula, com este ano, né? Tem uma diferença fundamental que 2023 não tinha eleição, e 2024 tem eleição. Em ano que tem eleição, tem um problema. A legislação proíbe a União, o governo central, o governo federal, a mandar recursos que não sejam obrigatórios para estados e municípios 3 meses antes do primeiro turno. Então fica um período de carência ali. Você não pode, o governo federal não pode, por exemplo, mandar o dinheiro das emendas parlamentares para estados e municípios. Tem que parar agora. O prazo oficial é dia 6 de julho. Na prática, é sexta-feira, tá certo? Hoje é dia 3, hoje é dia 2, Isso, né? Na isso. sexta-feira é o último dia útil que o governo pode mandar dinheiro para o estado e município. Então tá uma correria desgraçada para mandar esse dinheiro. Para quê? Porque essas verbas das emendas parlamentares são usadas para deputados e senadores para eleger prefeito e vereador, que vão ser os seus cabos eleitorais daqui a 2 anos na eleição de 2026. É assim que a política brasileira funciona, né? E então é fundamental para deputados e senadores que esse dinheiro das verbas saiam até sexta-feira, porque depois de sexta-feira não tem mais efeito eleitoral nenhum. Tudo bem, o cara vai lá fazer uma média, mas já votou, já elegeu quem tinha que eleger, né, de prefeito e vereador. O efeito disso, Kennedy, é chocante. No ano passado, primeiro ano do governo Lula, até exatamente esta data, o governo tinha liberado apenas 22% do valor das emendas parlamentares ao orçamento da União. Só 22%, praticamente R$ 1 a cada 5. Estamos batendo agora, Kennedy, em 70% de execução. 70%. É mais de 3 vezes que já foi executado. Para você ter uma ideia, em números absolutos, até meio do ano de 2023, o governo tinha liberado menos de 8 bilhões de reais. Agora já liberou quase 34 bilhões de reais. É muita grana, Muita coisa. tá? E não é, é muito dinheiro. E é mais, eu já falei isso, repito, vou repetir sempre. É um orçamento maior do que o orçamento de investimento se não a maioria de grande parte dos ministérios da esplanada. Essas emendas valem mais do que ministério, né? Então, é disso que se trata, é de dinheiro, é um dinheiro fundamental para a política. Mas, nessa corrida, o governo está literalmente liquidando a fatura até sexta-feira para ver o que ele consegue liberar. Nessa corrida, os ganhadores não é proporcional ao peso das bancadas, não é igual para todo mundo, não. Tem ganhadores e tem perdedores. Tem gente que está levando mais do que os outros. E assim, para dar o lead de uma vez, para não ficar fazendo suspense, os maiores beneficiados na liberação de emendas até agora, já foram liberados 70% das emendas, não foram os partidos fiéis ao governo no Congresso. Foram as siglas fisiológicas, como o PP do Arthur Lira, União Brasil, o PSD do Kassab, o MDB e até o PL do Bolsonaro, entendeu? É, isso mostra como o governo perdeu o poder de decidir, não, vou dar Isso. mais para esse, mais para aquele, entendeu? Fica evidente, Kennedy, se a gente vamos pegar as taxas de atendimento por partido, tá? O partido que mais recebeu, que conseguiu liquidar a sua fatura, maior parte da sua fatura, foi o Avante, um partido nanico, pequenininho, né? Então, essa liquidou 97% do que ele tinha de emenda para liquidar, né? Depois vem o Solidariedade, igualmente um partido pequeno,
96% de. Depois veio a rede, partido menor ainda, 90%. Tal. Aí vem os partidos que realmente importam, que tem garrafa para vender, que tem peso no Congresso. Primeiro deles, Isso. União Brasil. Liquidou 88% das suas emendas. Lembra que na média é 70%, né? Ele já liquidou 88% das suas emendas, a bagatela de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Depois vem o Patriota, outro partido pequeno, e depois o PP do Arthur Lira, 88% também de liquidado. Depois vem o PSD do Kassab, 87%, 2 bilhões e 300 milhões. Depois o MDB, 87%, 2 bilhões e 100 milhões. E por aí vai. O PL liquidou, o PL do Bolsonaro, partido principal partido de oposição, que pudesse derrubava o Lula. 81% de atendimento, acima da média, portanto, 3 bilhões e 700 milhões liberados. E o PT, que tem uma bancada que tem o segundo maior valor, porque tem a segunda maior bancada de emendas, só liberou 73%. Quer dizer, o PL do Bolsonaro liberou Conseguiu quase mais. 10 pontos percentuais mais, e em dinheiro é uma enorme diferença. Eu ia falar um palavrão, mas me contive. O PL já liberou 3 bi e 700 e o PT 2,300. É 1 bi e 400 de diferença que o PL levou. Tudo bem, tem mais deputado, mas aí você vê como a fraqueza do governo, entendeu? E você pega os partidos da aliança, tipo o PSOL, que é o partido PSOL, que é o partido do Boulos, que é o candidato que o PT vai apoiar aqui em São Paulo, foi o partido que menos liberou até agora, só 35% das suas Caramba. emendas, entendeu? Até o Novo liberou proporcionalmente mais emendas do que o PSOL. Então, isso É. mostra a fragilidade do governo no Congresso. Tem uma outra Perdeu o medida controle, aqui, né? perdeu completamente o controle. Se você pega por deputado, pega os 100 deputados que proporcionalmente liberaram, porque o valor total das emendas é igual para todos os deputados, né? Tem é a mesma, é o mesmo valor, são 37.871.585 reais que eles têm direito de emendas individuais, sem contar as emendas de comissão, as emendas de Isso. bancada. Individualmente, eles têm cada um 37.871.000 reais para liberar. Se a gente pegar os 100 deputados que mais conseguiram, tem um monte aqui, tem mais de 30 que conseguiram 100% já das suas emendas. Tem outro tanto que recebeu mais de 90. Se a gente pegar os 100 deputados que mais conseguiram liberar, o PL tem 19 nesse ranking dos 100, o PP tem 13, União Brasil 13, o PSD 13, o MDB 15 e o PT 3. Caramba. 3 a 19. Quem manda? Porque você entende quando eu digo que o Lula Caramba. não está falando de orçamento? Porque tem motivo. Porque é melhor não É. falar, porque você Mas mostra o tamanho do esse buraco, jogo o aí é tamanho da sua complicado. fragilidade. Sim, É, sim, é, sim. é muito chocante esse dado aqui. Então, Kennedy, a minha síntese para esse bloco Diga. que já estamos atrasados aqui é partidos fisiológicos são mais atendidos com verbas pelo governo, para variar.